solene. Desde o início deste culto, nós já estamos em assembleia solene e hora dirigida pela Associação Batista Centro Fluminense. Quero convidar então, por gentileza, o pastor Max, junto da sua esposa Cleide, para que possa vir aqui à frente. Nesse primeiro momento, antes dos pastores, eu quero convidar então toda a diretoria da primeira Igreja Batista de São Fidélis, ou desculpa, de Pureza, né? Primeira Igreja Batista em Pureza. E quero convidar a diretoria estatutária, para que possa vir aqui à frente também, nesse momento, por gentileza, junto conosco. Enquanto os irmãos estão vindo, eu quero, em nome da Bacef, convidada neste processo para somar com os irmãos da primeira Igreja Batista em Pureza, não é? Diretoria estatutária, executiva, por gentileza, representando todos os demais componentes da primeira igreja. O irmão Gustavo Sorinhos está trabalhando marcado no plantão, sei bem como é que funciona essa plantão. Mas em nome da Associação Batista Centro Fluminense, eu quero pedir à irmã Cleide, porque ela é esposa do pastor Max, mas ela também é secretária da nossa Associação Batista Centro Fluminense, antes do ato de leitura, né, e também poder assinar ele, eu quero, em nome da associação, presentear o pastor Max com este pequeno instrumento aí, né? Creio que ele utilizará em muitas vezes. No cabelo, né? Ela está gravada do pastor Max, Sebastião Max, Abacef. Então, presente a nossa Abacef para o pastor Max nessa. Queridos irmãos, peço por gentileza, todos possam prestar bastante atenção no termo de posse do pastorado interino da primeira Igreja Batista em Pureza. Então, vou convidar o pastor Max para que se aproxime aqui do púlpito e, como ele mesmo me solicitou, eu estarei fazendo a leitura do termo de posse, mas o pastor Max possa prestar bastante atenção e também, pastor, a diretoria que agora representa esta igreja amada, que estará nesse tempo trabalhando como pastor. Diz assim o termo de posse do pastorado interino da primeira Igreja Batista em Pureza. Diante de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e da Assembleia Solene realizada aos 27 dias do mês de novembro de 2024, às 19 horas e 30 minutos, na sede da primeira Igreja Batista em Pureza, situada na rua Expedicionário Eduardo da Silva Pontes, número 114, Pureza, terceiro distrito, São Fidélis, Rio de Janeiro, presidida pelo presidente da Associação Batista Centro Fluminense, pastor Rodando Pinheiro Celeste. Procedeu-se a posse do pastor interino Sebastião Max dos Santos Macedo, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, pastor batista, portador da cédula de identidade número 13.447.132-5, expedida pelo Instituto Félix Pacheco, Rio de Janeiro, em 27 de 8 de 1999, CPF 092-825-887-42, inscrito na Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, número 22.892, residente e domiciliado na Rua Maria de Lourdes de Souza Dias, número 80, Parque Viária, São Fidélis, Rio de Janeiro, CEP 28.400, eleito pelo voto democrático desta igreja e consciente da vontade de Deus para a vida do pastor Max e seu ministério, ele, pastor Sebastião Max dos Santos Macedo, assumirá o pastorado interino e a presidência da primeira Igreja Batista em Pureza e promete
depender de Deus, da graça de Jesus Cristo e do poder do seu Espírito para o exercício do ministério e direção desta igreja. Aceitar a Bíblia Sagrada como única regra de fé e conduta e repositório da verdade que há de pregar e ensinar e compartilhar em seu ministério. Aceitar como fiel as Sagradas Escrituras, declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Aceitar cumprir e fazer cumprir o Estatuto da Primeira Igreja Batista em pureza e suas normas administrativas. Dedicar-se à pregação e ao ensino da Palavra de Deus todos os dias do seu pastorado, alimentando o povo com as sagradas letras interpretadas à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Cuidar da vida espiritual e o adequado sustento da sua família, de modo que não seja réprobo perante a igreja que venha ensinar e pregar. Se um dia, e por desventura, descrer da palavra de Deus e das doutrinas da fé, ele se comprometerá a deixar o ministério e em paz a igreja de Jesus Cristo. Este documento, caso o pastor Max concorde, será assinado pelo próprio pastor Max, também por mim e pelo irmão Manuel Nelson Borges, que é vice-presidente da Igreja Batista em Pureza. Pastor Max, você está de acordo com tudo que foi lido aqui? Sim. Então, meus irmãos, nós passaremos a assinatura em termo de posse. Quero nesta hora, meus irmãos, convidar todos os pastores batistas presentes para que possam vir aqui à frente, onde estaremos orando pelo pastor Max, pela Cleide, por esta igreja, representada agora por esta diretoria. Por gentileza, os pastores que estão representando as igrejas batistas, nossa associação e outras, possam vir aqui neste momento, e vou convidar o pastor Marcos Vinícius, que hoje ocupa a figura de executivo da nossa ordem dos pastores batistas fluminenses, subseção Centro Fluminense, para que possa conduzir uma oração a Deus neste momento. Quero convidar o pastor Max e a Cleide para que possam vir aqui à área central. Estarão se colocando de joelho, os pastores estarão impondo suas mãos sobre ele, e comandando a igreja, por gentileza, se coloque de pé. Meus irmãos, nós batistas não temos o costume, não cremos em ato profético, mas eu quero convidar você, crendo que aquilo que ouvimos nesta noite é uma verdade, que o Max, homem chamado e enviado por Deus para esta igreja nesse tempo,
ele será um instrumento nas mãos do Senhor. Então eu quero convidar você também para que, de forma simbólica, você estenda uma das suas mãos sobre a vida dele. Vou retirar aqui o púlpito, né, para ficar melhor, e o pastor Marcos Vinícius vai conduzir este momento de oração. Deixa eu tirar. Tá. Queria convidar você nesse momento, se puder estender a sua mão sobre esse casal. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Grandioso Deus e amado Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, porque o Senhor continua chamando, comissionando e enviando Deus céus. Nós te agradecemos, porque a igreja do Senhor nunca está desamparada. O Senhor continua no controle, o Senhor está no comando e as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. E nós te louvamos nessa noite por esse marco tão importante da vida da PIB de Pureza. Muito obrigado, Senhor, pela vida dessa igreja, muito obrigado pela sua história, pelos 112 anos de pregação do Evangelho, da glorificação do nome do Senhor. Mas nessa noite, de maneira especial, queremos colocar o teu servo, pastor Sebastião Max, juntamente com a sua esposa Cleide, mais uma vez consagrados no altar do Senhor. Que o Senhor os tome nessa hora, o Senhor os capacite, encha com o teu Espírito Santo, o Senhor dê sabedoria do alto, instrumentalidade, para que ele seja o homem do Senhor, enviado pelo Senhor para abençoar essa igreja, abençoar essa localidade, para abençoar o reino de Deus. Que através da vida dele, essa igreja cresça para a honra e glória do Senhor. Que através da vida dele, essa comunidade seja abençoada. Que através da vida dele, essas ovelhas sejam pastoreadas e alimentadas pela palavra do Senhor. Nós rogamos, Senhor, que o Senhor dê força, que o Senhor ajude nos momentos de lutas, dificuldades, e que ele nunca venha buscar a força dele mesmo, mas que ele seja totalmente dependente do Senhor. Abençoe ele, juntamente com toda essa diretoria, com toda essa igreja. E que essa igreja, Senhor, continue avançando, continue crescendo e continue pregando as boas novas do Evangelho. E em nome do Senhor Jesus, pastor Sebastião Max e Cleide estão totalmente consagrados ao Senhor. Amém. E que o Senhor os tome, cuide e os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Declaramos assim, meus irmãos, oficialmente empossado, pastor interino da PIB de Pureza, pastor Max, que traz ainda para abençoar os irmãos junto com ele, na transmissão da terceira igreja, a irmã Cleide, que é uma irmã também fiel patente. Você pode tomar o seu assento, pastor Max, dessa hora como pastor, presidente empossado, ele terá a palavra. Boa noite, igreja. Boa noite, irmão. Hoje eu acho que está na igreja, está ali no orgulho de estar aqui com o irmão nesse momento. Quero bem dizer para os irmãos que esse que aqui me pregou é o meu pastor, com muito orgulho, o pastor Samuel, Muri de Aquino. Antes, eu gostaria de falar que os Muris tiveram muita coisa na minha vida. O primeiro foi o pastor João Marcos. O pastor João Marcos não era meu pastor, mas um momento muito difícil na minha vida, porque me abraçou,
me ensinou como ser pastor. Hoje ele não está aqui porque ele está de plantão, ele é bombeiro militar. E quem me ensinou e eu tenho ele como mestre. Então, como eu disse ali para os irmãos da diretoria, na nossa reunião, aquilo que o pastor Samuel falava comigo, eu abaixo a cabeça do pastor. E assim também faço com o pastor João Marcos. E gostaria também de agradecer aqui a toda a terceira igreja, meus amados e queridos irmãos da terceira igreja, uma igreja amiga e acolhedora. Nós temos ali no bairro República, através da vida do pastor Samuel, assim como da diretoria da igreja, nós temos abençoado muitos irmãos e aquela comunidade, através da vida do pastor, a igreja tem crescido. E eu tenho como exemplo na minha vida o pastor Samuel, que é meu mestre também, e aqui os irmãos vão ver que eu vou procurar muito, porque eu sou jovem, apesar dos cabelos brancos, mas sou jovem, mas eu quero procurar ser uma bênção na vida dos irmãos, procurar crescer com os irmãos, e principalmente eu tenho orgulho de ser presidente da subseção Centro Pastores, presidente da subseção de pastores Centro Fluminense, que são pastores dedicados, e eu como jovem estou ali à frente. Quero agradecer a cada pastor que esteve aqui presente, na vida dos irmãos, pelos ministérios dos irmãos, pelas famílias dos irmãos. Sei que todos os irmãos têm as suas responsabilidades. Hoje é uma quarta-feira, tem culto, e eu agradeço demais aos irmãos por estarem aqui nesse momento da minha vida. Também eu gostaria de agradecer aqui que eu tenho como minha mãe, e hoje eu posso dizer que ela é minha irmã em Cristo Jesus também. Tanto a minha mãe como a minha irmã foram batizados pelo pastor Samuel, e hoje sou ovelha dele ali na terceira igreja. Quero agradecer a vida dela, tanto da minha mãe como da minha irmã, que aqui estão. E também aqui eu quero agradecer aos meus amigos, alguns que estão aqui, que eu tenho colega aqui de trabalho, né? Gostaria de agradecê-lo nesse momento. E também, não porque eu deixei por último, mas é mais importante, eu quero agradecer a vida da minha esposa, a quem Deus colocou na minha vida, a quem eu digo para os irmãos, tem muita mais fé do que eu. Pessoa de oração, uma pessoa que me ajuda, uma pessoa que faz a minha vida a cada dia mais melhor, né? Vocês podem ver que ela é bem mais bonita que eu orei muito, né? O joelho está até calejado até hoje, mas Deus tem nos feito crescer. E entendo que quando o pastor Manan, que é meu amigo, pastor Manan, nós temos uma amizade de 25 anos, aproximadamente, ou até mais, desde a primeira igreja de São Fidélis. Quero agradecer quando o irmão me procurou, me chamou. A primeira coisa que eu fiz foi comunicar a minha esposa e orarmos. E entendemos que era o momento de Deus estarmos aqui com os irmãos, com a igreja. Quero bem dizer para a igreja, colocamos à disposição para trabalhar com os irmãos. Sou pastor dos irmãos, mas não sou todos, mas ali na porta, no dia a dia, nós vamos conversar e eu vou procurar conhecer todos os irmãos, e com muito respeito a todos. E aqueles que têm os cabelos brancos, não significa que eu sou pastor, que eu sei mais do que os irmãos. Vou procurar respeitar os irmãos, e principalmente procurarei ser um homem fiel à palavra de Deus, aqui dentro e lá fora. Nós temos um bairro muito grande e temos aqui igrejas, mas nós também temos que trabalhar e avançarmos, procurarmos ser uma igreja também missionária, uma igreja que ama missões, é uma igreja que ama, uma igreja que trabalha. Então, os irmãos podem saber que os irmãos vão ter um pastor batista, um pastor que procura viver de acordo com a doutrina batista, que ama a denominação batista. Amo essa denominação. Aprendi com o meu pastor Samuel a amar a denominação batista, a quem tanto me ensinou como o pastor Manan, qual esteve aqui à frente dirigindo, que também foi ovelha dele, foi seminarista da igreja, hoje é pastor em Itabuna. Nós procuramos crescer, tivemos ali exemplo de um homem que administra bem a sua casa, administra bem a igreja e principalmente humilde. Então, eu vou procurar ser para os irmãos um pastor humilde, vai ouvir os irmãos, e nos momentos de dificuldade nós vamos pedir a direção a Deus.
porque eu sou, sem Deus, incapaz de pastorear os irmãos, mas com Deus na frente, Ele nos garante e Ele nos dá certeza que Ele nos ensinará como devemos caminhar juntos. Que Deus assim nos abençoe, nos guarde. Pode deixar que eu não vou ficar mais uns 40 minutos falando, mas que Deus assim nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Eu gostaria de orar com os irmãos e pedir aos irmãos que se coloquem em pé. Terminarei a minha fala com uma palavra de oração. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque é o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos prepara. Muito obrigado, porque sem o Senhor não somos capazes de sermos pastores, sem o Senhor não somos capazes de sermos servos. Muito obrigado porque é o Senhor que nos ama. Muito obrigado porque o Senhor deu o teu filho para morrer numa cruz por nós. E agora eu venho pedir para essa igreja a qual o Senhor me colocou sobre a responsabilidade de pastorear, que nós possamos a cada dia continuar crescendo, continuar sendo uma igreja viva, segundo a tua palavra, obediente ao Senhor, uma igreja que ama a tua palavra e vive em conformidade com a tua palavra. Muito obrigado por essa igreja, muito obrigado por cada um irmão, cada um membro dessa igreja. O Senhor nos abençoe, nos guarde e nos ensine a crescermos a cada dia mais, que nós possamos a cada dia entendermos que somos totalmente dependentes do Senhor. Venho pedir pela vida de cada um pastor aqui, pela igreja de cada um pastor. O Senhor nos abençoe, guarde esses irmãos, que continue dando sabedoria a eles para administrar o teu rebanho, para que possa cada dia mais crescer em conhecimento e também em números. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela vida da minha esposa. Que abençoe e guarde. Que nós dois juntos possamos aqui sermos bênção para essa igreja. E que o Senhor nos guarde e nos proteja. Em nome de Jesus que oramos. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós. A igreja diz amém. Amém.